mais nada menos do que uma tarde histórica. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Brazucas Futebol, neste dia de hoje, neste domingo. E que domingo, que tarde histórica, né? Um dia que fica marcado no calendário do torcedor colorado, que talvez daqui a alguns anos tu vai reassistir esse jogo, se tu tiver algum momento livre, ou vai lembrar desse jogo para destacar alguma coisa, porque é um jogo que fica marcado historicamente. Antes eu quero te pedir se tu é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o teu like, ativa o sininho. Tua inscrição é muito importante, tá? Se inscreve aí, né? Nós estamos com 1.300 inscritos. Deixa o teu like, o like esse certinho, ó. Valoriza o vídeo, é muito importante. Ativa o sininho, aí entra de novo no canal, tu é notificado. Tem live no canal, conteúdo novo no canal, tu é notificado, beleza? Olha a descrição, que aqui na descrição vai estar o Instagram e o Facebook do canal. A gente também posta muita informação durante a semana por lá. Em dia de jogo também escalação, postagem exclusiva lá para dia de jogo. Beleza? Cara, o Internacional hoje foi escalado com Rocher, Bustos, na zaga Mercado e Vitão, né? René, de volta aí, Johnny, Maurício, Alan Patrick, Arangues, né? Tava esquecendo, e Wanderson e o Valência no ataque. É o time titular, menos o Bustos, mas eu também já não sei se o Hugo Malo, né, seria titular, porque não jogou bem nos últimos jogos. Dá pra dizer que é o time titular, tá? Ou tu pode dizer que o Hugo Malo teria jogado no lugar do Bustos, que tava suspenso. Ok. Parecia ser só mais uma rodada de Brasileirão, né, como todas as outras, o Inter vindo pressionado, e era mais uma rodada de Brasileirão. O Inter vindo pressionado, precisando ganhar para fugir do Z4, precisando ganhar para fugir de uma condição que poderia o lançar para a zona de rebaixamento, que veio de uma das suas piores partidas da era Kudê, que foi aquela derrota contra o Bahia. Acho até que é a pior partida do Kudê. Num momento muito pressionado, um final de ano melancólico, após uma eliminação de Libertadores. Enfrentou o Santos, que a gente sabe da condição do Santos, né? Que ainda se sonhava, talvez com uma chance de fugir do Z4. Um trabalho que de repente seu técnico interino, que foi efetivado até o fim do ano, poderia construir. Né? Um Santos fugindo do rebaixamento e que vinha hoje também na esperança, porque parecia ser era um confronto direto. A questão de tabela era um confronto direto, apesar da realidade totalmente diferente entre um time e outro. Só que aconteceu uma partida que fica marcado historicamente para o Santos, né, como uma coisa negativa da história do Santos, de um clube do tamanho do Santos, tomar uma goleada desse jeito, e pode ter decretado de vez, até por uma questão moral, mental, anímica, o rebaixamento de vez do Santos. E pro Inter, tá, não vai ficar marcado por uma coisa assim, que a gente ganha título ou coisa do tipo, não, né? Mas, cara, fica marcado porque, primeiro, que eu acho que evita qualquer chance, talvez, de rebaixamento do Inter. O Inter conseguiu a sua obrigação, mas pela goleada, né? Pela grande goleada, pela moral, pela autoestima. É um jogo que fica historicamente marcado, né? Vocês podem pegar em anos que o Inter não ganha nada, vão lembrar de goleadas. E essa é uma partida que vai ser lembrada por muito tempo pelos torcedores colorados. Então, cara, é um jogo que é diferente de analisar, porque com 2 minutos de jogo, o Internacional fez 1-0. Gol contra do Santos. Dali a pouco o Inter já fez 2-0. Daqui um pouco 3-0. Terminou o primeiro tempo 4-0 pro Inter. Começou o segundo tempo, o Inter fez 5, o Inter fez 6, Luiz Adriano entra, faz o 7º no seu primeiro chute. O Santos até faz um gol ali, de 7-1. E a gente também tá falando do Inter que, enquanto tava tipo 1-0, 2-0, o Inter perdeu uns 3 gols feitos, 4 gols feitos. Ou seja, poderia ter sido muito mais. Ou o Inter já poderia ter feito 4 gols antes, muito antes do que tava 4-0. Então, eu acho que, cara, foi um baile, foi um passeio, foi uma coisa histórica. Foi um Santos desestruturado, um Santos abalado, um Santos sem reação. Um Santos que tomou 1-0, não reagiu. Toma o segundo, toma o terceiro, na naturalidade de errar uma saída de bola. E aí tá perdendo de 4-0. Os caras não têm reação, os caras não têm sangue. O Santos foi tomar seu primeiro amarelo, acho que já tava 7 gols já pro Inter, ou 6. Um Santos sem sangue, um Santos sem reação, um Santos que não reagiu. Um Santos que, cara, os caras estavam... Não tinha resposta em campo, parecia que eles estavam perdidos em campo. Não tinha, tipo, indignação. E o Inter, cara, que aproveitou. O Inter aproveitou, eu acho que o Inter fez o que tinha que se fazer. A gente respeita a história do Santos. O Santos não é como o Corinthians, como o Grêmio, né? Esses times que a gente, né, tem essa rivalidade. A gente respeita a história do Santos, mas a gente não tem nada a ver com isso. Quantas vezes o Inter já não ganhou de goleada? Isso até em Grenal, que pediu pra tirar o pé, o Inter foi lá, tirou o pé, e no fim poderia ter ganhado de 8, ganhou por 4 gols, e anos depois, quando foi o contrário, não tiraram o pé. Cara, tem que aproveitar, não tem nada a ver com a história do Santos, o Inter tem que aproveitar. O Kudê é desse estilo, o Kudê ia ficar louco se o Inter tirasse o pé, é do jeito do Kudê mesmo. Bom, o Inter fez um 5º gol, o Kudê tava gritando igual um louco lá.
Cara, o que fica também do jogo de hoje é, o Inter tem um baita time, o Inter tem um baita time. É uma pena a eliminação da Libertadores, é lamentável, mas o Inter tem um baita time, né? Hoje, por exemplo, todo mundo jogou bem, mas, cara, o Bustos foi muito bem, o René foi muito bem, o Alan Patrick, cara, o jogo que o Alan Patrick fez hoje foi de melhor jogador do Brasil, cara. O Alan Patrick, se tivesse uma... Eu não sei se ele vai estar na seleção do Brasileirão, porque o Brasileirão, muitas vezes o Inter foi com o time reserva e o Inter faz uma campanha horrível no Brasileirão. Mas ele poderia estar sim na seleção do Brasileirão. Não sei se tem seleção lá no final da Libertadores, mas ele poderia estar na seleção da Libertadores. Porque o Alan Patrick é outra prateleira, o Alan Patrick é diferente. Os gols que ele fez hoje, a partida que ele fez hoje. E só falar de hoje seria muito pouco, por tudo, né? Cara, o Alan Patrick é um extra classe, é outro nível, é outra prateleira, sabe? Na posição dele no Brasil, ele é, se não o melhor, tá no top 3, entendeu? Ele hoje pode ser o melhor, ou um dos melhores camisas 10 do Brasil, tá? Top 3 também. Então o Alan Patrick é sensacional, tá? Internacional como um time, como um grupo titular é bom, mas vai precisar para chegar naquilo que a gente quer, para chegar num título, numa campanha consistente, vai precisar melhorar o seu banco de reservas, vai precisar melhorar o seu time como um todo. E aí a gente não sabe se o Kudê vai ficar, a gente não sabe, né? Porque o Inter perde pro Bahia de uma maneira como foi e hoje mete 7 no Santos. Eu entendo a condição do Santos, entendo que, como eu já falei aqui, tá? É assustadora o nível do Santos. Eu não esperava. Ah, tá certo que o Soteldo não jogou, mas mesmo assim, cara, entende? Então o Santos foi pior do que a gente imaginava, mas o Inter aproveitou, o Inter fez sua parte, o Inter aproveitou, fez o que tinha que fazer. E esse jogo é histórico, cara, não tem o que dizer. É um jogo histórico, 7-1, né? Aquelas goleadas, o Inter começou como o pior ataque do Brasileirão, quase terminou como o melhor. Não, mas o Wanderson tinha 4 gols artilheiro, né? Acho que deve ter fez, né? Eu acho. Então fica aí com 5, 6 gols. Mas o Valência fez 2. E, cara, o Valência perdeu uns 2, 3 gols feitos, né? O Valência fez 2, mas perdeu uns gols feitos. Mas não vou discutir isso hoje. A questão é, muito bom. 7-1. Cara, placar histórico, que vai ficar pra sempre na nossa lembrança aí. Jogo histórico, né? Histórico. Vai segunda-feira, nas mídias, não vou Rio Grande do Sul, mas fora do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro, tem que ser pauta. Até naqueles programas que quase nunca falam do Inter. Agora, uma coisa que também, cara, a narração da Globo, meu Deus do céu, cara, parecia que tava a seleção brasileira perdendo. Sabe, em vez do narrador dizer assim, termina o jogo, grande vitória do Internacional, claro, pelo lado do Santos, fica, sabe, com essa emoção de tipo, euforia, termina o jogo, grande vitória do Inter, e aí quando tu fala do Santos, tu dá uma diminuída. Não, terminou o jogo, o juiz nem quis dar acréscimo, sabe, cara, uma narração, um narrador triste, e eu acho que o narrador que narrou esse jogo, muito bom, eu acho esse narrador muito bom, eu gosto desse narrador, entende? Só que, cara, hoje eu não entendi, achei curioso isso. Por que a narração parecia tão triste, sabe? Os caras pareciam tristes. Enfim, só um destaque que eu percebi. Talvez eu esteja errado, mas não sei se vocês perceberam também. Independente de tudo, cara, tem que ser pauta essa segunda-feira inteira nos jornais, nos programas esportivos. Internacional fez história. O Inter hoje protagonizou uma partida histórica desse Brasileirão. Negativamente para uns e positivamente para outros, tá? Na mesma rodada que o Grêmio tomou 3 do São Paulo. Que beleza. Mas é isso, pessoal. Não tem muito o que falar nisso, cara. Foi histórico. 7-1, né? O Inter acho que respira bem na tabela. Fica aí, abre, né? Faz 35 pontos. Dá essa distância lá pros times que ficam com 30, 31. Que são esses times, né? Vasco, Cruzeiro. Cruzeiro ganhou, né? Do Atlético Mineiro, Cruzeiro. Mas Bahia tá atrás também ali. Goiás. O Santos provavelmente deve ter caído. O Santos acho que vai... Difícil. Agora fica difícil mesmo dele se recuperar. Uma pena, né? Mas o Inter fez sua parte, tá? Tamo junto, valeu. Dá-lhe Inter Visca Barça. Desejo a todos uma semana abençoada, protegida por Deus. Tamo junto, valeu. Amanhã, segunda-feira, momento Blaugrana aqui no canal.